Beleza, pessoal. Então vamos começar a fazer a delimitação automática de bacia. A primeira ferramenta que a gente vai utilizar no Whitebox Tools é a ferramenta de preenchimento de falhas. Então a gente só expandir aqui Whitebox Tools, vem aqui em ferramentas, Hydrologic Analysis, análise hidrológicas, e tem a opção que é o Breach Depressions. Certo? Essa opção vai fazer um preenchimento de falhas no MNT. Então vai fazer um preenchimento de depressões, certo? Para que o meu escoamento ele chegue até a foz, né? Vai ter uma foz, certo? Então a gente apenas precisa entrar como parâmetro inicial aqui o nosso MNT, né? Que seria o DEM, né? Que seria o Digital Elevation Model, no nosso caso aqui o nosso MNT, modelo numérico terreno, e escolher um arquivo de saída. Como é um arquivo de saída, é um raster, eu vou salvar exatamente na pasta rasters, né? Que eu gosto sempre de colocar essa estrutura, né? No meu projeto eu tenho duas pastas, rasters e vetores, e tudo que for raster, obviamente, eu vou colocar na raster, tudo que vetor na pasta vetores. Então aqui na pasta rasters eu vou salvar como, colocar um nome aqui para esse arquivo de saída, eu vou chamar ele de MNT fio, né? Um MNT com preenchimento dessas depressões. Eu vou rodar o meu algoritmo e aí ele vai levar um certo tempo para fazer esse processamento. É um processamento pesado, né? Principalmente neste caso, né, que a gente tem 4 quadrículas. Então cada imagem dessa é pesada, cada quadrícula dessa é pesada, então eu tenho muitas quadrículas, né? 4 quadrículas, ele está fazendo processamento para as 4 quadrículas, então é um processamento pesado, mas ele vai acelerando à medida que ele vai passando. Está 5% agora e é o tempo de esperar. Enquanto isso a gente vai avançar no vídeo para concluir o processo, tá bom? Ok, então 100% concluído, ele já finalizou o processo, né, de computacional para fazer todo o preenchimento de depressões. Esse aqui, na verdade, não é um erro, é apenas um alerta, né, dizendo que ele não criou o arquivo settings.json, provavelmente porque não tem permissão, né, na pasta onde está instalado. Então isso não é um erro, né, tranquilamente. E na verdade ele ainda está processando aqui, viu? Ele está 100%, ele não colocou ainda o arquivo final, né, que é o MNT file, e ele está fazendo o processo. Pronto, agora ele concluiu, né? Tarefa concluída, e aí eu já posso fechar essa janela e ele já gerou um MNT. Veja que ele, né, por padrão, ele sempre coloca na escala de cinza, certo? Então eu vou colocar aqui com a falsa cor, tá? Aqui escolher single band, pseudo color, que é falsa cor, vou dar um aplicar para ficar nessa escala de cores aqui. Bom, nesse caso aqui, pessoal, a gente nem precisa mais trabalhar com o MNT, né? Porque a gente vai trabalhar agora com o MNT Fill. Então eu posso até remover o MNT do meu projeto. Então eu só tenho agora o MNT aqui e a bacia, né, do Rio Mundaú, que está aqui, ó, na frente. Só que a gente vai desativar essa bacia aqui, vamos trabalhar só com o MNT. O próximo passo, depois que a gente faz o preenchimento de depressões, é fazer o cálculo das direções de fluxos com esse MNT preenchido. Muito importante, faça esse preenchimento inicialmente antes de rodar o algoritmo de direção de fluxo. E aqui no Whitebox Tools tem uma opção aqui que é o D8 Pointer, que é exatamente um algoritmo onde ele vai achar das 8 direções, né, para uma determinada célula, exatamente a direção de maior declividade.
Isso ele faz análise célula a célula para exatamente fazer uma pesquisa, né, nas 8 vizinhas para saber a que tem maior declividade, e aí ele coloca a direção de fluxo exatamente para a direção de maior declividade, dentre as 8 possíveis. Então a gente vai selecionar, vejam, nesse caso aqui, ó, um detalhe, depois que a gente fez o processamento do meu MNT Fio, olha o que aconteceu, o nosso MNT Fio ele ficou vazio aqui, o sistema de coordenadas, então não sigam em frente, né, sem um sistema de coordenadas definido para o raster. Então, definam. Se por algum motivo acontecer durante o processamento, perder o sistema de coordenadas, fique sempre atento a isso. Defina o sistema de coordenadas antes de ir para o próximo processamento. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou lá em rasters, deixa eu ver aqui, projections, raster projections e assinalar projeção. Tá? Então eu vou colocar aqui o nosso MNT Fio e aí eu vou colocar a projeção dele, que é o WGS84, rodar aqui o algoritmo, pronto, já está feito. E agora observem que o MNT Fio, se eu for aqui em propriedades e informações, ele vai estar com o sistema de coordenadas definido. Agora sim eu posso seguir em frente no Whitebox Tools. Eu vou criar então o meu arquivo de direção de fluxos, que é usando essa função, né, esse algoritmo D8 pointer. Veja que agora o MNT Fio ele já tem o sistema de coordenadas, ó, o EPSG4326, e a única coisa que eu tenho que fazer é escolher o local onde eu vou salvar o meu arquivo de saída. Nesse caso aqui eu vou salvar na máquina, na pasta rasters, e vou dar um nome aqui ele como D8, certo? O arquivo D8 de direção de fluxo. Vou rodar. Mais uma vez ele aparece aqui uma mensagem de alerta, né, sobre o arquivo de saída, settings.json, não tem nenhum problema, ele já já rodou o algoritmo, né, já está 100% concluído, e aí ele coloca como resultado o arquivo D8. Observem que o arquivo D8, ele, enfim, a princípio ele não está dizendo muita coisa aqui, né, uma bagunça, mas ele, na verdade, ele tem 8 valores, né? Então, se eu fizer uma classificação aqui na simbologia, então se eu for aqui em simbologia, classificar por valores únicos, usando também uma escala de cores como essa daqui, e vir aqui em classificar, ó, ele vai calcular, vai pegar as 8 direções, ó, que ele calculou, vou dar um aplicar e agora eu já vou ter um significado, né? Então ele tem, né, diferentes valores. Esses valores aqui variando de 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Então, cada código desse é referente a uma direção de fluxo de uma célula para outra, ok? Feito o arquivo D8, a gente agora vai, o terceiro passo é fazer o arquivo de fluxo acumulado, né? Que a gente vai usar esse algoritmo aqui, que é o D8 Flow Accumulation. Então, clica aqui no D8 Flow Accumulation, vai usar como entrada, ó, aqui, ó, a gente pode usar duas informações, ou usa o DEM, né, que é o modelo numérico terreno, ou pode usar já o próprio D8. Se você usar o DEM, você tem que marcar essa opção aqui, ó, aliás, se você usar o D8, você tem que marcar essa opção informando que o teu raster é um arquivo D8, ok? Se você usar o MNT, certo? Aí não precisa, mas o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o processo duas vezes, né? Então, primeiro ele vai calcular o D8 para depois calcular o de direção de fluxo. Então, já para economizar essa etapa, já que uma vez que eu já gerei aqui o D8, então eu vou usar o D8 e eu vou marcar essa opção que o raster é um D8, o raster de entrada é um D8. E vou salvar aqui o arquivo de saída, que é o de fluxo acumulado, vou salvar aqui na minha pasta rasters. Eu vou chamar esse arquivo de FAQ, Flow Accumulation, certo? De Flow Accumulation. Então eu vou aqui, rodo, então ele está rodando o algoritmo, rapidão, ó, já chegou a 100% de processamento, a gente só precisa esperar um pouquinho para que para que o arquivo ele seja visualizado aqui na área de trabalho, mas também é jogo rápido. Só aguardando mais um pouquinho.
E pronto, já tem o nosso arquivo aí de direção de fluxo, certo? Em escala de cinza também não dá para ver muita coisa, mas a gente pode fazer uma... Se a gente der um zoom aqui, ó, vai começar a enxergar alguma coisa de rede de drenagem. Tá vendo aqui, ó? Aqui dá para ver uma confluência, aqui ó, a continuidade dos rios. Então o arquivo de direção de fluxo acumulada, ele já dá para ter uma noção da nossa rede de drenagem, porque ele vai acumulando, né? Então esse valor de célula aqui, se eu colocar aqui as informações, ó, vamos lá, informações, clicar em uma célula, a célula, o valor é 284, não, 2.846.175. Então quer dizer que desse ponto para trás existem 2.846.175 células, a montante desse ponto aqui. Então é esse o esquema do arquivo de direção de fluxo, certo? Então vou voltar aqui, dar um zoom out e vamos dar continuidade aqui ao nosso processamento, certo? Então eu vou voltar aqui para o meu White Toolbox, já tenho o arquivo de direção de fluxo, agora a gente precisa gerar os nossos rios, tá? Para gerar os nossos rios, a gente vai sair aqui dessa categoria, né, que é o Hydrological Analysis, e vai para essa categoria aqui que é o Stream Network Analysis. Nessa categoria Stream Network Analysis, a gente vai clicar na opção Extract Streams, ou seja, extrair rios. E a gente extrai esses rios a partir exatamente desse arquivo de direção de fluxo. Ó, se vocês verem aqui, eu cliquei aqui, ó, e aí ele pede como entrada o input. Ó, o que é o input? É a entrada D8 Flow Accumulation File, que é exatamente esse arquivo que eu acabei de gerar no passo anterior, que é o nosso FAC. Observem que os nossos arquivos agora, após o processamento, eles estão já vindo com o sistema de coordenadas que eu defini lá para o MNT Field, né? Então, ó, já não tem mais problema de definição do sistema de coordenadas, está tudo certo. A única coisa que ele pede aqui para a gente colocar nesse passo é o threshold de canalização, que é o limiar de canalização, ou seja, qual é o limite, o número de células mínimos, né, que vai formar um canal, que vai formar a rede de drenagem, certo? Que vai formar a rede de drenagem. Para isso, pessoal, eu preparei isso aqui para vocês, ó, no Excel, só para a gente ter uma noção. Vou dar até um zoom aqui para a gente ter clareza nessa etapa aí, exatamente o número que a gente vai escolher para essa etapa, porque a entrada é o número de células, certo? Então a gente precisa entrar aqui com um número de células que seria um limiar para canalizar, para começar a ter rede de drenagem. Então o que é que eu fiz aqui, ó? Se cada célula tem 30 por 30 metros, certo? Então eu tenho um DX de 30 metros, DY de 30 metros. Então a área da célula é 30 vezes 30, 900 metros, beleza? O meu MNT tem essa resolução, 30 por 30 metros. Então a área em metros quadrados é 900 metros quadrados. Essa área da célula em quilômetros quadrados, basta eu pegar esse valor e dividir por 1 milhão. Dividindo, então, eu vou ter que a área em quilômetros quadrados de uma célula do MNT é 0,0009. Beleza. A área da bacia, a gente viu na aula anterior que é aproximadamente 4.000 km², certo? Então a gente já tem uma noção, até na literatura a gente consegue fácil esse valor de área de bacia. Então a gente tem uma ideia mais ou menos da área total da bacia. Então eu coloquei aqui a área da bacia que é de aproximadamente 4.000 km². Então, por exemplo, se eu coloco aqui nesse limiar o valor de 1.000, o que é que eu estou colocando como área, né, qual é a quantidade de área ali que eu estou considerando, né? Então, para um limiar de 1.000, pessoal, quer dizer o seguinte, eu tenho 1.000 células, e 1.000 células, basta eu pegar esse valor de 1.000 e multiplicar pela área de uma célula. Então, pegando o valor de 1.000 multiplicando pela área de uma célula, o valor de área, né, desse limiar seria 0,9 km², quase 1 km². Então quer dizer o seguinte, o número de segmentos, o número de trechos de rios que vão
resultar após o processamento do algoritmo, né, do extract stream, vai ser de aproximadamente o quê? Vai ser de aproximadamente a área da bacia dividido pela área do threshold, ou seja, 4.000 dividido por 0,9 vai dar aproximadamente uns 4.400 segmentos. Tá? Então, 4.400 trechos de rios, tá? Se eu colocar um limiar de 1.000. Então, tem muito trecho aí para dar conta, né? Então, quer dizer que você vai ter uma rede de drenagem bem detalhada. Para esse caso aí, se eu escolher um limiar de 1.000. Se eu escolher um limiar de 10.000, ó, eu já vou ter uma quantidade menor de trecho. Tem uma quantidade de 440 trechos de rios. Então, vai ser uma rede de drenagem com uma menor resolução espacial. Entenderam? Então, mas nesse exemplo eu vou trabalhar com área de 1.000, tá? Vai me dar aproximadamente 4.400 segmentos. Então, para essa área de 1.000, já escolhi, eu vou só escolher aqui onde vai ser salvo esse arquivo de saída, é um raster também, e eu vou chamar ele de str de stream. Tá? Então, vou salvar aqui na pasta rasters, rodar, e aí vai levar um tempinho, ó. Já foi. Já concluiu a operação do raster. E aqui eu tenho o meu STR, que seria os rios, né? Então, vejam só, esse valor aqui está de 1, né? Então, vejam que está muito detalhado. Se eu der um zoom aqui, ó, a gente nem consegue enxergar, porque está muito detalhado, mas muito mesmo. Então, praticamente todo o... Eu vou até colocar aqui, classificar com outra cor, para ver. Single band, únicos valores. Também vou escolher aqui escala de... Escolher essa escala do branco para o azul, certo? Eu vou classificar e tem os valores 1. Aplico. Beleza, vamos ver o que é que a gente tem aqui. Eu vou até deixar aqui só essa banda ativa aqui, ó. Não dá nem para ver aqui, né? Ah, porque está em branco, desculpa. Deixa eu inverter aqui os valores. Properties. Então está em branco aqui o valor. Deixa eu inverter aqui. Vou escolher uma cor. Podemos escolher o azul. Um azul forte. Porque em branco no branco, por isso que a gente está conseguindo enxergar, né? Os valores. Agora sim, ó. A gente está começando a enxergar alguma coisa de azul, né? Eu vou dar um zoom. Olha só, pessoal. Já começo a enxergar a minha rede de drenagem aqui, ó. Certo? E ela tá bem detalhada. Se eu dar um zoom out aqui, ó, tá bem detalhada a minha rede, ó. Dá um zoom aqui mais, ó, já começo a enxergar um detalhamento de rede de drenagem bastante grande, né? Porque o nosso limiar foi bem pequeno, 1.000 células só, que dá 1.000 células aproximadamente 1 km². Então, para formar, no caso, a rede de drenagem, né, basta ter 1.000 células, ou seja, mais ou menos 1 km², e eu vou começar a ter trecho de rio aqui. Beleza, concluído esse passo, ó, eu já tenho a minha rede de drenagem, só que essa rede de drenagem é um raster, não é um vetor. Como é que eu converto essa rede de drenagem de raster para vetor? É simples. Nessa própria ferramenta aqui, na própria categoria Stream Network Analysis, você vai vir aqui nessa opção, ó, Raster Streams to Vector. Essa opção é que faz a conversão, e para fazer isso a gente basta colocar aqui como entrada o arquivo dos rios, né, o stream file, que eu acabei de processar nesse passo anterior. Precisa também do D8, tá? Então eu vou selecionar aqui o D8. E como arquivo de saída, vejam que agora o arquivo de saída, eu vou salvar aqui também no HD, e vejam que o tipo do arquivo de saída agora é um shapefile. Opa, é um vetor, então não vou salvar na pasta rastros, vou salvar na pasta vetores, e eu vou chamar esse nome aqui de rios, beleza? Em português mesmo, rios, e vou rodar. Ele está rodando o algoritmo, já processou, e agora eu tenho a minha rede já vetorizada, rede de drenagem já vetorizada. Vou colocar aqui uma cor azul, e olha só, beleza? Então já tenho toda a minha rede de drenagem aqui
Essa região aqui é a região do oceano, então o algoritmo não vai muito bem não, tá? Então fiquem tranquilos porque a gente não vai usar essa região aqui, porque se vocês verem direitinho, a bacia do Rio Mundaú, ó, tá aqui, ó, exatamente nessa região. Então vejam que dentro dessa região não teve problema, aqui já está no oceano, então ele começa a bagunçar, ele não se dá bem aqui nessa região do oceano. Mas aqui na bacia do Rio Mundaú, vejam que eu tenho uma redrenagem bem consolidada. Mas observem que em alguns pontos da redrenagem, vejam que os trechos de rio, ele passa aqui o meu polígono, né? Por que acontece isso? Exatamente porque existe uma imprecisão na digitalização dessa linha aqui, ó, em vermelho, né? Que foi a delimitação da bacia na mão, manual. E a delimitação automática já vai dar outro resultado, mas vejam que vai ser um resultado parecido, não vai ser um resultado muito diferente desse contorno que está em vermelho não, certo, pessoal? Beleza, basta então a gente agora fazer esse contorno da bacia definindo uma foz. E a gente vai aqui, ó, na foz da bacia, eu vou dar um zoom aqui, ó, no foz da bacia. E eu vou pegar aqui exatamente nesse ponto, ó. Nesse ponto aqui eu vou definir que a minha foz está nesse ponto, até para fazer uma comparação também bacana, né, com o meu polígono da bacia do Rio Mundaú, que é o polígono que foi digitalizado. Então, vai ser mais ou menos aqui, certo? Eu vou definir aqui a minha foz, que o meu exutório, exatamente nessa região. Então, eu vou desativar aqui a bacia, então já sei que é mais ou menos por aqui, e para isso eu vou ter que criar um shape de pontos, certo? Para definir um exutório. O exutório a gente vai definir ele como um ponto. Como é que a gente faz isso? É bem simples, ó. Então a gente vai vir aqui na ferramenta de criação, aqui, ó, que é New Shapefile, ou criar Shapefile aí. Então nesse botãozinho aqui, clica, vai vir para essa janela, a gente vai dar um nome desse arquivo. Nesse caso seria um vetor, né? Seria um arquivo vetor, então eu vou salvar na pasta vetores. Vou chamar esse arquivo de exutório. Exutório é Mundaú, tá? O exutório Mundaú. Salvar. Eu preciso definir qual é o tipo de geometria. Eu vou definir que é um ponto. E o sistema de coordenadas é o WGS. Beleza. Ele vai, por padrão, ele coloca aqui um campo, né? Ele vai ter um campo chamado ID, que é um campo inteiro. Vou deixar assim. E vou dar OK para ele criar o arquivo. Então, dando OK, ó, ele já criou o arquivo exutório. Um arquivo que não tem ainda nenhuma feição, nenhum ponto ali dentro. Ele só criou o arquivo de shape. Como é que eu coloco a feição, né, que seria o ponto do exutório? Para fazer o ponto do exutório, basta que eu venha aqui nessa ferramenta ó, de edição, certo? Então eu vou aqui, ó, começar a edição, iniciar a edição, já vai estar em um lapisinho que estava marcado aqui o exutório Mundaú. E tem essa outra opção aqui de adicionar os pontos, tá? Adicionar os pontos. Então eu vou clicar nela, já o cursor ele muda, né, para um cursor de alvo. E eu vou clicar mais ou menos aqui, ó, nesse ponto onde eu tenho o rio, né? Aí ele vem para essa telinha onde eu preciso definir o ID. Eu poderia trabalhar com nulo, mas vou colocar o número 1 desse exutório. Pronto, tá ali o ponto do exutório já inserido, beleza? O que é que eu tenho que fazer agora? Finalizar a edição. Então, para finalizar a edição, basta eu salvar e desativar aqui o lápis, e aí eu já botei o arquivo do exutório. Muito bem, então, com esse ponto do exutório, agora eu já posso fazer a minha delimitação automática da bacia, certo? Como é que eu faço essa delimitação? Eu vou voltar aqui para a categoria Hydrological Analysis, eu vou vir aqui lá embaixo, tem a opção Watershed. Vou usar essa opção Watershed, certo? Para usar a opção Watershed eu preciso dar como entrada aqui o D8 e o exutório, o outlet, né? Em inglês outlet. E pronto. Com essas duas informações ele já vai fazer esse recorte automático da bacia. Ele vai salvar aqui o arquivo, vou salvar aqui na minha máquina, no meu HD. Observem que o formato do arquivo de saída é um TIFF, então é um raster. Beleza. Ele salva um raster e depois a gente vai converter esse raster para polígono, né, para ter um polígono da bacia do Rio Mundaú, dado esse processo automático de delimitação. Então vou salvar aqui na parte rasters, vou salvar esse arquivo como bacia Mundaú, certo? Vai ser o TIFF da bacia Mundaú, mandar ele rodar aqui.
Pronto, rodou e fez a delimitação. Vamos ver o resultado dessa delimitação? Isso, você vê que é um raster. Ó, é um raster, essas informações, né, informação em raster, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou transformar esse raster para polígono. Para transformar o raster para polígono é simples, a gente nem precisa do Whitebox Tools. Basta a gente vir aqui em raster, conversão e poligonalizar ou transformar o raster para vetor, né? No caso aqui para fazer os polígonos. Então eu vou pegar aqui exatamente esse último TIFF, né? Esse último raster que eu gerei, que é o Bacia Mundaú, e vou aqui colocar um nome de saída, né? Que seria, vou voltar aqui para os vetores, né? Porque ele vai criar um shape agora, que é o polígono, e eu vou chamar esse shape de Mundaú só. Mundaú. Que eu já tinha um shape de bacia Mundaú, certo? Então vejam agora que eu tenho um shape Mundaú, tenho o shape também da bacia, e vamos ver o grau de correspondência entre esse shape aqui que eu acabei de criar. Eu vou colocar ele com o contorno verde e o contorno vermelho, que é o contorno do digitalizado na mão, né? Observem que tem um grau de correspondência bem grande, só que não é igual. Então tem região onde o verde vai mais além do que a linha vermelha, né? O verde seria pela delimitação automática, e tem regiões aqui que o verde vai menos, né? Ó, essa região aqui, o verde vai menos do que a linha vermelha, certo? Mas em termos de área, provavelmente eu vou ter áreas bem similares, né? De um para outro também, mas enfim, tenho dois shapes obtidos por dois métodos diferentes. Cada método tem as suas limitações, os seus erros, mas nesse caso aqui eu penso que tem uma precisão maior, né? Fazer essa delimitação pela técnica de delimitação automática, usando essas ferramentas aí do Whitebox Tools. Tá, pessoal? Com esse shape, que também já está no sistema de coordenadas, eu posso até fazer um recorte, né, ó, desse MNT aqui. Ó. Se eu tenho um MNT Fill, e eu posso fazer um recortezinho dele, não posso? Então é bem simples fazer o recorte. A gente aprendeu numa aula anterior, que é só vir aqui em Rasters, Extractions, e fazer um Clip by Mask. Clip rest, ou seja, clip, né, cortar o raster pela máscara. Então vou usar aqui o nosso MNT Fill, vou usar o Mundaú, que foi exatamente esse vetor, né, que eu acabei de produzir, né, esse vetor da bacia do Mundaú. Os dois estão no mesmo sistema de coordenadas, então o MNT resultante também vai dar no mesmo sistema de coordenadas. E basta a gente vir aqui embaixo e definir aqui qual é o nome do arquivo que a gente vai salvar, tá? Então, como é um raster, eu vou salvar aqui na pasta rasters e vou chamar esse cara aqui de MNT Mundaú. Já tem um MNT Mundaú, né, que foi da aula anterior. Eu vou chamar esse MNT Mundaú que veio da metodologia do Whitebox Tools, WBT. Salvar, rodar